Você conhece esse livro que está na tela? Ele é uma leitura obrigatória para todos os profissionais da área de arquitetura e engenharia, principalmente para os profissionais que buscam executar projetos com mais eficiência. Ou seja, projetos que apresentam um baixo consumo energético, mas sem abrir mão do conforto dos usuários. Eu sou Amanda Holanda, sou arquiteta e estou aqui para te apresentar um pouquinho do que esse livro traz sobre a temática de iluminação, tema que estamos abordando aqui nos vídeos. O livro Eficiência Energética na Arquitetura, escrito por Roberto Lamberts, Luciano Dutra e Fernando Pereira, teve a sua primeira edição em 1997. Hoje estamos na terceira edição do livro, produzida em 2014. O livro aborda diversos aspectos da arquitetura relacionados à eficiência energética, ao conforto ambiental e à sustentabilidade. Por isso, é um livro de fundamental leitura. Você pode encontrar esse livro no site do Laboratório de Eficiência Energética em Edificações, o LabEE. Agora que eu já te apresentei o livro e você já sabe onde acessá-lo, vamos ao que interessa. Vou trazer o tema da iluminação sob a perspectiva do livro. O primeiro ponto que o livro aborda é o conforto visual. Para oferecer conforto aos usuários, a iluminação do edifício precisa ser realizada atendendo a alguns cuidados. A boa iluminação deve ter direcionamento adequado e intensidade suficiente sobre o local de trabalho, bem como proporcionar boa definição de cores e ausência de ofuscamentos. Ou seja, para obter uma boa iluminação, é preciso que os níveis de luminância estejam adequados ao uso, a luz precisa estar sendo bem distribuída e isso não significa que a luz precisa estar sendo distribuída uniformemente em todo o ambiente, e sim de forma a atender à necessidade de uso. Não devem existir ofuscamentos dentro do ambiente e os contrastes entre luz e sombra devem ser confortáveis, evitando mudanças bruscas de luminância dentro do mesmo ambiente. Dentro do conforto visual, o livro traz 4 pontos que devem ser trabalhados para uma boa iluminação. O primeiro ponto é o nível de iluminação. O balanceamento entre qualidade e quantidade de luz é o que vai estabelecer uma iluminação adequada. Mas quanto de luz um ambiente precisa ter? Bom, essa resposta vai depender de qual será a atividade exercida no local e qual a capacidade visual do usuário. De modo geral, quanto mais complicada for a tarefa exercida e quanto mais velha for a pessoa, maior será a necessidade lumínica. O livro apresenta a NBR 5413 como referência para saber os níveis de iluminância ideais para cada tipo de atividade, mas desde 2013 essa norma não está mais vigente. Em seu lugar entrou a norma ISO-CE 8995, trazendo os níveis de iluminância ideais de acordo com o uso do ambiente e alguns outros aspectos da iluminação em ambientes internos. O segundo ponto do conforto visual são os contrastes de iluminação no ambiente. O contraste é a diferença de iluminância entre a área de trabalho e o seu entorno próximo. Ambientes sem contrastes são ambientes monótonos, sem estímulos visuais. Já ambientes com muitos contrastes são ambientes desconfortáveis, pois causam um excesso de estímulos visuais, podendo causar fadiga nos olhos. O livro traz uma tabela de como a proporção de contrastes pode ser realizada de forma confortável. A proporção entre a área de tarefa e o seu entorno imediato é de 3:1, ou seja, se na área de tarefa temos 300 lux, no entorno imediato podemos ter somente 100 lux. O terceiro ponto do conforto visual que o livro nos traz é o ofuscamento. Mas o que é o ofuscamento? Todo mundo já passou por situações de ofuscamento. O ofuscamento é um desconforto visual sentido quando o processo de adaptação dos olhos não ocorre de forma normal. Ele pode ocorrer devido a 2 efeitos. Há uma grande variação de contrastes quando temos diferenças de luminância acima da proporção de 10:1. Por exemplo, quando estamos em um ambiente fechado, iluminado somente com a luz artificial, e passamos para um ambiente externo, como a luz natural é muito mais intensa que a luz artificial, os nossos olhos poderão sentir um desconforto visual devido à mudança brusca da intensidade luminosa. O outro efeito que causa ofuscamento é a saturação, ou seja, alta intensidade luminosa chegando diretamente aos nossos olhos. Por exemplo, quando estamos olhando diretamente para uma fonte luminosa,
ou até mesmo pelo reflexo dessa fonte em uma superfície muito polida. O quarto ponto do conforto visual é a relação entre luz e sombra. Ambientes com sombras revelam texturas e formas, gerando um ambiente mais dramático. Mas quando a presença de sombras é excessiva, pode causar uma dificuldade no reconhecimento de detalhes, como as feições do rosto. Já os ambientes com poucas sombras são monótonos e podem gerar dificuldade no reconhecimento de texturas e formas. Nesse aspecto, o equilíbrio é o segredo. Busque não modelar ambientes com poucas sombras nem sombras em excesso. Em seu capítulo 3, o livro traz aspectos da arquitetura e do clima. Entre esses aspectos, tem o da luz natural. Como todos sabemos, a luz natural apresenta uma alta intensidade térmica e lumínica, principalmente quando estamos lidando com a componente direta da luz solar. Por isso, muitos projetistas evitam utilizar a luz natural em seus projetos, mas isso é um erro. A luz natural é mais eficiente do que muitas lâmpadas no mercado. Só precisamos estar atentos ao seu uso, já que, com sua alta intensidade luminosa, o risco de ofuscamento é elevado. A luz natural direta apresenta iluminâncias entre 60.000 e 100.000 lux em uma superfície. Já a luz natural difusa apresenta iluminâncias entre 5.000 e 20.000 lux em situação de céu encoberto. As intensidades nas duas situações, luz direta e luz difusa, são bem elevadas, sendo suficiente para iluminar um ambiente interno, desde que sejam tomados os devidos cuidados quanto ao excesso de luz e o aumento excessivo da carga térmica. Para que você possa entender a importância da luz natural dentro de um projeto arquitetônico, o livro traz um capítulo exclusivo falando somente da iluminação natural. Oferecer conforto lumínico utilizando a iluminação artificial é muito fácil, mas em contrapartida, você vai ter um maior consumo energético, além dos gastos de manutenção. A iluminação artificial, assim como o condicionamento de ar, é uma forma de oferecer conforto aos usuários quando os meios naturais não são mais suficientes para fazer a manutenção de um ambiente agradável. Ao longo dos anos, o projetista foi perdendo esse cuidado de oferecer conforto através de técnicas passivas e foi deixando esse problema do conforto para que outros profissionais da área resolvessem. Assim, o usuário passa a se utilizar de artifícios como a utilização de cortinas e de condicionadores de ar para fazer a manutenção do conforto lumínico e térmico. Em consequência, ele passa a utilizar sistemas artificiais como a luz artificial e o ar-condicionado, em vez de utilizar técnicas passivas como a luz natural e a ventilação natural, que estão disponíveis do lado de fora do edifício. A iluminação artificial pode e deve ser utilizada nos projetos, mas ela só deve ser utilizada quando a luz natural não for suficiente para oferecer conforto lumínico aos usuários. Ao longo do dia, a luz natural sofre variações de intensidade, fazendo com que a luz artificial precise ser ativada de forma parcial, fazendo essa manutenção de conforto. Em ambientes com grande profundidade, a iluminação artificial também pode ser necessária, já que, à medida em que nos afastamos das aberturas de iluminação, a intensidade luminosa cai rapidamente. Veja neste exemplo que na região mais afastada das janelas, a intensidade luminosa está bem baixa. Assim, nas regiões ao fundo da sala, o sistema de iluminação artificial precisa estar acionado. E no período noturno, claro que precisaremos da iluminação artificial, já que a luz do sol já não estará mais disponível. Em resumo, a luz artificial só deve ser utilizada quando a luz natural não for suficiente para a manutenção do conforto lumínico. O bom projetista sempre vai buscar se utilizar de conceitos bioclimáticos para fazer o aproveitamento da luz natural. Alguns conceitos como a forma do edifício, as suas cores, a distribuição espacial e a orientação de suas fachadas irão influenciar em como a luz natural irá se comportar no ambiente interno. Um dos cuidados que precisamos ter na hora de se utilizar da iluminação natural em um projeto é que a mesma abertura que vai permitir a entrada da luz do sol também vai permitir a entrada de calor e de ruídos externos, além, claro, de ventilação e da permissão do contato visual com o meio externo. Veja que as esferas do conforto estão todas interligadas.
É impossível você trabalhar em um projeto somente com conforto lumínico, sem afetar o conforto térmico ou o conforto acústico. Abrir janelas para permitir a entrada da luz natural também vai permitir a entrada de calor e de ventilação, que a depender da época do ano e da localização pode ser interessante ou não. E da entrada de ruídos externos. Caso seu edifício esteja localizado próximo a uma avenida, a movimentação dos carros freando, buzinando, acelerando pode ser incômodo aos usuários do edifício. Ao contrário do que muitos profissionais pensam, a luz natural não é desejável somente em ambientes residenciais ou de lazer. Em ambientes comerciais, o contato com o meio externo ajuda a aliviar as tensões e os estresses do trabalho, ajudando no desempenho dos funcionários. E tudo que o empresário quer é que seus funcionários tenham a melhor produtividade possível. Nós temos 3 tipos de fontes de luz natural: o Sol, o céu e as superfícies. O Sol nos fornece a luz direta, o céu nos fornece a luz difusa e as superfícies nos fornecem a luz refletida. Em relação ao céu, precisamos considerar os seus 3 tipos: o céu claro, o céu parcialmente encoberto e o céu encoberto. Na maioria das vezes, se utiliza o modelo de céu encoberto para fazer análises, já que esta é a pior situação de céu quanto à intensidade luminosa. Se você garantir que o seu projeto terá níveis de luminância adequados em situação de céu encoberto, com certeza a situação de céu claro também vai oferecer níveis de conforto. Esse livro é tão maravilhoso que ele nos traz até algumas estratégias para nos aproveitarmos da luz natural nos nossos projetos. Como eu já te disse aqui nesse vídeo, a forma do edifício vai influenciar no comportamento da luz natural do ambiente interno. Veja essa imagem tirada do livro. Em edifícios multipavimentos, considera-se que a luz natural ilumina completamente até uma distância de 5 metros. As 3 situações apresentam a mesma área construída, com formas diferentes. No primeiro modelo, temos um bloco de 30 por 30 com aberturas nas 4 fachadas externas. 51% da área é totalmente iluminada pela luz natural, 33% é iluminada parcialmente e em 16% da área a luz natural não alcança. No segundo modelo, temos um bloco retangular de 50 por 18, onde 59% da área é totalmente iluminada naturalmente e 41% de forma parcial. O último modelo traz um bloco quadrado de 20 por 20. Mas agora existe um pátio central que permite que a iluminação natural seja feita através das fachadas externas e internas. Isso faz com que toda a área do bloco seja totalmente iluminada pela luz natural. Claro que a luz natural vai sofrer variações ao longo do dia e ao longo do ano, mas esse modelo traz a importância da forma do edifício para a iluminação natural. As prateleiras de luz são utilizadas para evitar ofuscamentos causados pela alta intensidade da luz natural direta e permitir que luz natural indireta chegue em regiões mais ao fundo da sala. Ela é um tipo de brisa horizontal posicionada acima do nível dos olhos. A parcela da janela abaixo da prateleira de luz permitirá a entrada de luz difusa e refletida, além do contato visual com o meio externo. A prateleira de luz irá impedir que a luz natural direta chegue ao plano de trabalho no ambiente interno, fazendo com que essa luz direta passe por reflexões e adentre mais profundamente no ambiente interno. Uma ideia interessante é colocar na parte superior da prateleira de luz materiais com alta refletância ou extremamente polidos, para que a maior parte da luz que incida sobre a prateleira de luz seja refletida para o teto e assim possa chegar em regiões mais ao fundo da sala. As cores das superfícies internas e externas influenciam no comportamento da luz natural. Cores mais claras refletem mais luz que as cores mais escuras. O livro indica uma sequência de refletâncias para as superfícies internas. O número 1 representa as cores mais claras e o número 5 as superfícies mais escuras, o que nos indica que dentro de um ambiente, o ideal é que o forro tenha a maior refletância, que, combinado ao uso de prateleiras de luz, vai permitir um maior aproveitamento da luz natural refletida. E o piso pode receber um material mais escuro, fazendo com que a luz que chega em suas superfícies não sofram reflexões intensas que possam causar desconforto.
E para a superfície das paredes, buscamos utilizar as cores com refletâncias intermediárias. Quanto maior o tamanho da janela, mais luz entrará no ambiente. Quanto mais luz, mais calor, mais ruído externo e maior o risco de ofuscamento. Normalmente, se estabelece como máximo um percentual de 20% das áreas de abertura em relação à área de piso. A forma e a distribuição das aberturas também precisam ser consideradas. Janelas horizontais distribuem melhor a luz do que as janelas verticais. E utilizar aberturas de iluminação em paredes opostas ajuda na uniformidade da iluminação. O livro classifica as fachadas norte e sul como as melhores fachadas para colocar as aberturas de iluminação, já que essas fachadas não recebem a luz de forma tão intensa e são mais fáceis de proteger com brises. Já as fachadas leste e oeste são as piores orientações, recebendo a maior intensidade de radiação. A fachada leste recebe alta intensidade de radiação no período da manhã e a fachada oeste recebe alta intensidade de radiação no período da tarde. Isso faz com que a variação luminosa diária seja maior nas fachadas leste e oeste, sendo mais intensa em um período e menos intensa em outro período. E nas fachadas norte e sul, a intensidade luminosa se mantém mais constante ao longo do dia. A iluminação zenital, aquela que entra no ambiente através de aberturas no telhado, tem duas vantagens. Traz uma iluminação mais uniforme e permite maior entrada de luz. Em compensação, tem uma grande desvantagem. É muito complicado fazer a proteção dessas aberturas para evitar a entrada da radiação solar, aumentando assim a carga térmica do edifício e o risco de ofuscamentos. Para esse tipo de iluminação, é ideal que se utilize vidros posicionados na vertical, como esses mostrados na imagem. Mansarda, claraboia, shed e domo são algumas das possibilidades de fazer a iluminação natural zenital de ambientes internos. Bom, já falei aqui que a melhor forma de utilizar a luz artificial é como um complemento da luz natural, ou seja, a luz artificial deve ser acionada somente quando a luz natural não oferecer condições de conforto lumínico. Quando a iluminação natural não fornece luz suficiente para manter o conforto visual dentro do ambiente, rapidamente algum usuário levanta para ativar a iluminação artificial. Quando a iluminação natural não fornece luz suficiente para fazer a manutenção do conforto, rapidamente algum usuário se levanta para acionar a luz artificial. Mas quando a luz do sol está fornecendo condições de conforto e, por algum motivo, a luz artificial se encontra ativada, dificilmente algum usuário irá notar esse uso indevido da luz artificial e irá se levantar para desligar. Isso se dá porque os nossos olhos se adaptam facilmente a situações onde temos o dobro da iluminação necessária. Assim, dificilmente iremos notar esse uso indevido da luz artificial. Para evitar esse uso desnecessário da luz artificial, os sistemas de automação são muito bem-vindos. O objetivo desses sistemas é fazer a manutenção dos níveis ideais de iluminação, evitando o desperdício de energia causado pelo acionamento desnecessário de luminárias. Existem vários sistemas para fazer essa automação, desde sensores de presença, sensores de iluminação, dimerizadores e até mesmo os sistemas mais complexos de automatização da iluminação. A divisão de circuitos é uma estratégia fundamental na busca da eficiência energética do sistema. Deixar todas as luminárias do ambiente em um único circuito vai fazer com que elas se encontrem somente em duas situações: ou todas as lâmpadas acesas ou todas as lâmpadas apagadas. Isso fará com que ocorra um desperdício de energia no ambiente, pois nem sempre precisaremos que todas as luzes do ambiente estejam acesas. Existem situações onde temos diversas áreas de atividade dentro de um único ambiente, mas nem todas as atividades estão ocorrendo ao mesmo tempo. Isso faz com que o sistema de iluminação seja necessário somente em algumas dessas áreas. Então, o acionamento de todas as luminárias para uma única atividade vai ocasionar o desperdício de energia para todas as outras áreas do ambiente. Outra situação é que, durante o dia, a luz natural sofre variações de intensidade. Em determinados horários, pode ser que a luz natural ilumine todo o ambiente, mas em outros horários pode ser que as áreas de trabalho mais distantes das aberturas de iluminação precisem do auxílio da iluminação artificial para fazer a manutenção do conforto. Dessa forma, é interessante deixar, pelo menos, a fileira de luminárias próximas às aberturas de iluminação.
e a fileira de luminárias mais distante das aberturas de iluminação em circuitos separados, para que, quando necessário, elas possam estar acesas ou apagadas. Para você ter uma noção da importância do sistema de iluminação em um edifício. Em edifícios com condicionamento de ar, o sistema de iluminação representa 40% do consumo energético do edifício. Já para os edifícios sem condicionamento de ar, o sistema de iluminação representa 90% do consumo energético dentro do edifício. A utilização de estratégias arquitetônicas se faz necessária para fazer a redução desse consumo energético e assim gerar economia aos usuários, além de ajudar o planeta, pois quanto menor o consumo, menor a necessidade de geração de energia. Um projeto de iluminação de qualidade deve conter a integração da luz artificial e natural, a iluminação de tarefa, fazendo com que a luz geral do ambiente precise ser menos intensa, o uso de sistemas de controle eficientes para evitar os acionamentos desnecessários e sempre utilizar as tecnologias mais eficientes que surgem a cada dia. Se você gostou desse vídeo, clique aqui no joinha, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo e fica ligado, porque tem muito conteúdo bacana aqui no canal. O mercado precisa de profissionais competentes e que estejam dispostos para mudar a realidade dos projetos arquitetônicos. Seja você essa transformação.